42. Muito bem, Ellen disse, usando um pedaço de carvão vegetal para circular outra seção no mapa da cidade diante dele. E aqui? Demou coçou o queixo. Grainfield. É uma vizinhança nobre, milord. Costumava ser, Ellen falou. Grainfield era cheia de casas aparentadas dos Venture. Quando meu pai se retirou da cidade, a maioria deles o seguiu. Então, diria que provavelmente encontraremos casas cheias de Sky em caráter provisório. Ela assentiu. Tire-os de lá. Desculpe, milord. Demou falou. Os dois estavam no grande patamar de embarque de carruagens da Fortaleza Venture. Soldados moviam-se agitados através do amplo espaço. Muitos deles não usavam uniforme, não estavam em serviço oficial da cidade. Ela não era mais rei, mas ainda tinha vindo a seu pedido. Ao menos, aquilo dizia alguma coisa. Precisamos tirar os Ska dessas casas, Alan continuou. As casas de nobres são, em sua maioria, mansões de pedra em vários quartos pequenos. São extremamente difíceis de aquecer. Exigem uma lareira separada ou uma estufa para cada quarto. Os prédios dos Ska são deprimentes, mas têm lareiras imensas e quartos abertos. Demou assentiu lentamente. O senhor soberano não podia ter seus trabalhadores congelando, Alan falou. Aqueles prédios são a melhor maneira de cuidar de forma eficiente de uma grande população com recursos limitados. Entendo, milord, Demou falou. Não os force, Demou, Helen falou. Minha guarda pessoal, mesmo aumentada com voluntários do exército, não tem autoridade oficial na cidade. Se as famílias quiserem ficar nas casas aristocráticas roubadas, deixe-as. Apenas garanta que saibam da existência de uma alternativa ao congelamento. Demou concordou com a cabeça e saiu para passar as ordens adiante. Ellen virou-se quando um mensageiro chegou. O homem precisou abrir caminho através de um emaranhado de soldados organizados que recebiam ordens e faziam planos. Ellen meneou a cabeça para o recém-chegado. Você está no grupo de acampamento das demolições, certo? Correto? O homem assentiu e curvou-se. Não estava de uniforme, era um soldado. Não um dos guardas de Ellen. Era um homem mais jovem, de queixo quadrado, careca e com um sorriso honesto. Eu não o conheço? Ellen perguntou. Ajudei o senhor 1 ano atrás, milord, o homem disse. Levei o senhor para dentro do palácio do senhor soberano para ajudar a resgatar a Lady Ven. Goradel, Ellen falou, lembrando. Você fazia parte da guarda pessoal do senhor soberano. O homem assentiu. Juntei-me ao seu exército no dia seguinte. Parecia a coisa certa a fazer. Ellen sorriu. Não é mais o meu exército, Goradel, mas fico feliz que tenha vindo nos ajudar hoje. O que você me conta? O senhor estava certo, milord, Goradel disse. Os Ska já haviam roubado a mobília das casas vazias. Mas muitos não pensaram nas paredes. Metade das mansões abandonadas tem paredes de madeira, e muitos dos edifícios foram feitos de madeira. A maioria deles tem telhados de madeira. Bom, Helen disse. Ele pesquisou a massa de homens que se reunia. Não havia controlado seus planos para eles. Não havia contado seus planos para eles. Simplesmente pedira voluntários para ajudá-lo com um pouco de trabalho pesado. Não esperava que a resposta pudesse ser contada a centenas. Parece que estamos reunindo um bom grupo, milord, Demou disse, voltando à companhia de Ellen. Parece que estamos reunindo um bom grupo, milord, Demou disse, voltando à companhia de Ellen. Ellen concordou com a cabeça, dispensando Goradel. Poderemos tentar um plano ainda mais ambicioso do que eu havia planejado, milord, Demou disse. O senhor tem certeza de que quer começar a derrubar a cidade ao nosso redor? Ou perderemos prédios ou perderemos pessoas, Demou, Ellen falou. Prefiro os prédios. E se o rei tentar nos parar? Então obedeceremos, Ellen falou. Mas não acho que Lord Penrod fará objeção. Está ocupado demais tentando aprovar uma lei pela Assembleia que entrega a cidade ao meu pai. Além disso, provavelmente é melhor para ele ter esses homens aqui trabalhando do que tê-los sentados e preocupados nas casernas. Demou ficou em silêncio. Ellen também. Os dois sabiam que, como sua posição era precária, havia passado pouco tempo desde a tentativa de assassinato e a transferência de poder, e a cidade estava em choque. Seth ainda estava escondido na fortaleza Hastings, e seus exércitos tinham se movido para a posição de ataque à cidade. Luthadel era como um homem com uma faca apertada bem rente ao pescoço. Cada suspiro cortava a pele.
Não consigo fazer muito sobre isso agora, Ellen pensou. Tenho que garantir que as pessoas não congelem nas próximas noites. Ele conseguia sentir o frio feroz, apesar da luz do dia, de seu manto e do abrigo. Havia muita gente em Luthadel, mas se ele conseguisse homem suficiente, derrubando os prédios, poderia ser capaz de fazer algum bem. Milord, Ellen virou-se quando o homenzinho com o bigode descaído se aproximou. Ah, Feld, ele disse, tem notícias? O homem estava trabalhando no problema de comida envenenada, especificamente em como a cidade estava sendo invadida. O espião assentiu. De fato tenho, milord. Interrogamos os refugiados com um tumultuador e não tivemos sucesso, mas então comecei a pensar. Os refugiados pareciam óbvios demais para mim. Estrangeiros na cidade? Claro que eles seriam os primeiros de quem desconfiaríamos. Imaginei, com o tamanho do estrago nos poços, nos alimentos e coisas assim, que alguém deveria estar entrando e saindo das cidades escondidas. Ellen concordou com a cabeça. Eles estavam observando os soldados de Seth dentro da fortaleza Hastings com muito cuidado, e nenhum deles era o responsável. O nascido das brumas de Strath ainda era uma possibilidade, mas Vin nunca acreditara que ele estivesse por trás do envenenamento. Ellen esperava que a trilha, se pudesse ser encontrada, os levasse até alguém em seu próprio palácio, revelando, se possível, quem em sua equipe de serviçais fora substituído por um Kandra. Bem, Ellen perguntou, interroguei as pessoas que cuidam dos passa-muralhas. Felt continuou, não acho que são culpadas. Passa-muralhas? Felt confirmou com a cabeça. Passagens secretas para fora da cidade, túneis e coisas assim. Isso existe? Ellen perguntou, surpresa. Claro, milord, Felt respondeu. Mover-se entre cidades era muito difícil para os ladrões de Ska durante o reinado do Senhor Soberano. Todos que entravam em Luthadel passavam por entrevista e interrogatório. Então, os jeitos de entrar na cidade secretamente eram muito comuns. A maioria deles fechou. Aqueles usados para baixar e subir pessoas por cordas sobre as muralhas. Alguns ainda estão abertos, mas não acho que deixem entrar espiões. Quando o primeiro poço foi envenenado, todos os passa-muralhas ficaram paranoicos que o Senhor fosse atrás deles. Desde então, eles deixam apenas as pessoas saírem da cidade, aqueles que querem fugir da cidade sitiada e coisas assim. Ellen franziu o senho. Não tinha certeza do que pensava sobre as pessoas desobedecerem sua ordem de manter os portões fechados sem passarem para fora. Em seguida, Felt falou. Tentei o rio. Pensamos nisso, Ellen falou. As grades que cobrem a água são todas seguras. Felt sorriu. E como são? Mandei alguns homens para baixo d'água investigar e encontramos lá embaixo várias trancas que mantinham as grades do rio no lugar. O quê? Alguém arrombou as grades, milord, Felt respondeu. Então, as colocou de volta no lugar para que não parecesse suspeito. Dessa forma, poderiam nadar para dentro e para fora ao seu bel prazer. Ellen ergueu uma sobrancelha. Quer que a gente substitua as grades? Felt perguntou. Não, Ellen disse. Não, apenas substitua as trancas por novas e coloque homens para vigiar. Da próxima vez que os prisioneiros tentarem entrar na cidade, quero que eles caiam na armadilha. Felt assentiu, retirando-se com um sorriso feliz no rosto. Seus talentos como espião não estavam sendo muito usados ultimamente e ele parecia gostar das tarefas que Ellen lhe dava. Ellen fez uma nota mental para pensar sobre incumbir Felt da busca do espião Kandra, supondo, claro, que o próprio Felt não fosse o espião. Milord, Demol disse, aproximando-se, acho que eu poderia oferecer uma segunda opinião sobre como os envenenamentos estão ocorrendo. Ellen virou-se. É mesmo? Demol assentiu, acenando para um homem aproximar-se da lateral do lugar. Era mais jovem, talvez tivesse 18 anos, e tinha o rosto e as roupas sujos de um trabalhador Ska. Este é Lern, Demol falou, um membro da minha congregação. O jovem curvou-se diante de Ellen com uma postura nervosa. Pode falar, Lern. Demol falou. Diga ao Lord Venture o que você viu. Bem, milord, o jovem começou. Tentei dizer isso ao rei. Digo, ao novo rei. Ele corou, envergonhado. Tudo bem, Ellen falou. Continue.
Bem, os homens lá me enxotaram. Disseram que o rei não tinha tempo para mim. Então procurei Lord Demou. Imaginei que ele talvez acreditasse em mim. Em que? Ela quis saber. Um inquisidor, milord. O homem confessou, em voz baixa. Viu um deles na cidade. Ela sentiu um calafrio. Tem certeza? O jovem assentiu. Vivi em Luthadel minha vida toda, milord. Assisti a execuções várias vezes. Reconheceria um daqueles monstros, com certeza. Reconheceria um daqueles monstros. Com certeza que reconheceria. Eu o vi, as estacas nos olhos, alto com túnica esgueirando-se à noite, perto das praças centrais da cidade. Eu juro. Ellen trocou um olhar com Demou. Ele não é o único, milord, Demou disse baixinho. Alguns outros membros da minha congregação disseram ter visto um inquisidor em Craddockshaw. Ignorei os primeiros, mas Larn, ele é confiável. Ele disse que viu algo. Ele viu. Aquele ali tem olhos quase tão bons quanto os de um olho de estanho. Ellen concordou, lentamente, e ordenou que uma patrulha de sua guarda pessoal vigiasse a área indicada. Depois disso, voltou para o esforço de coleta de madeira. Deu ordens organizando os homens em equipes, enviando alguns para iniciar os trabalhos, outros para reunir recrutas. Sem combustível, muitas das forjas da cidade haviam fechado e os trabalhadores estavam ociosos. Poderiam usar algo para ocupar o tempo. Ele viu energia nos olhos dos homens quando começaram a se dividir. Ellen conhecia aquela determinação. Aquela firmeza de olhos e braços vinha da satisfação de fazer algo, e não apenas sentar e esperar pelo destino, ou pelo rei. Agir. Ellen voltou ao mapa, fazendo algumas anotações. De canto de olho, viu Ham se aproximar. Então foi para cá que todos vieram, Ham falou. Os campos de treinamento estão vazios. Ellen ergueu os olhos, sorrindo. Está de volta ao uniforme, então? Ham perguntou. Ellen baixou os olhos para os trajes, desenhando para destacar-se, para diferenciá-lo de uma cidade manchada pelas cinzas. Sim, que pena, Ham disse com um suspiro. Ninguém deveria precisar usar uniformes. Ellen ergueu uma sobrancelha. Em face do inverno inegável, Ham teve de finalmente usar uma coisa embaixo do colete, contudo, não vestia manto ou casaco. Ellen voltou para o mapa. Os trajes caem bem em mim, ele disse. Parecem adequados. De qualquer forma, esse seu colete é tão uniforme quanto isto aqui. Não é, não? Não é? Ellen perguntou. Não grita mais a palavra brutamontes. Nada grita mais a palavra brutamontes que um homem que sai em pleno inverno sem um casaco, Ham. Você usou suas roupas para mudar a maneira como as pessoas reagem a você, para deixá-las saber quem você é e o que representa, o que é essencialmente a função de um uniforme. Ham fez uma pausa. É uma maneira interessante de olhar as coisas. O que? Ellen falou. Você nunca discutiu sobre algo assim com Brisa? Ham sacudiu a cabeça enquanto se virava para olhar os grupos de homens, ouvindo os homens que Ellen nomeara para dar ordens. Ele mudou, Ellen pensou. Cuidar desta cidade, lidar com tudo isso. Isso mudou mesmo. O Brutamontes estava mais solene agora, mais concentrado. Claro, tinha mais responsabilidade na segurança da cidade do que o restante do grupo. Às vezes era difícil se lembrar que aquele Brutamontes de espírito livre era um pai de família. Ham tendia a não falar muito sobre Mantra ou seus dois filhos. Ellen suspeitava que fosse um hábito. Ham passara grande parte do casamento vivendo separado da família para mantê-la em segurança. Esta cidade inteira é minha família, Ellen pensou, observando os soldados saírem para o trabalho. Alguns deles talvez pensassem que algo tão simples quanto juntar lenha fosse uma tarefa banal, de pouca importância para uma cidade ameaçada por 3 exércitos. No entanto, Ellen sabia que o povo Ska que congelava receberia a lenha, com tanta alegria quanto a salvação dos exércitos. A verdade era que Ellen se sentia um pouco como aqueles soldados. Ele sentia uma satisfação, uma empolgação até, por fazer alguma coisa, qualquer coisa para ajudar. E se o ataque de Seth vier? Ham perguntou, ainda olhando os exércitos. Boa parte do exército estará espalhada pela cidade. Mesmo que tivermos 1000 homens nos meus grupos, isso não significa uma grande redução em nossas forças. Além disso, Trevo acha que haverá muito tempo para reuni-los. Estamos com mensageiros a postos. Ellen olhou de novo para o mapa. De qualquer forma, não acho que Seth atacará agora. Está bem seguro na fortaleza. Nunca vamos tirá-lo. Precisaríamos destacar homens demais para defesas
Precisaríamos destacar homens demais das defesas da cidade, deixando-nos expostos. A única coisa com que ele realmente precisa se preocupar é com meu pai. Ellen interrompeu sua fala. O que? Ham quis saber. É por isso que Seth está aqui, Ellen falou, piscando, surpreso. Não vê? Ele se deixou intencionalmente sem opções. Se Strife atacar, os exércitos de Seth terminarão lutando junto com os nossos. Ele entrelaçou seu destino com o nosso. Ham franziu o senho. Parece um movimento bem desesperado. Ellen assentiu, pensando em sua reunião com Seth. Desesperado, ele repetiu. É uma boa palavra. Seth está desesperado por algum motivo, um que não consegui entender. De qualquer forma, ao instalar-se aqui dentro, ele está do nosso lado, contra Strath, que queira ele uma aliança ou não. Mas, e se a Assembleia der a cidade para Strath? Se nossos homens se reunirem a ele e atacarem Seth? Foi o risco que ele correu, Ellen falou. Seth nunca pretendeu poder escapar do confronto aqui em Luthadel. Ele pretende tomar a cidade ao ser destruído. Está aguardando, esperando que Strath ataque, preocupado com a ideia de que vamos simplesmente ceder a ele. Mas nada disso pode acontecer enquanto Strath tiver medo de Ven. Um impasse triplo, com os colos como um quarto elemento que ninguém pode prever. Alguém precisava fazer algo para desempatar. Demou, Ellen disse. Está pronto para assumir aqui? Capitão Demou olhou para ele, assentindo. Ellen virou-se para Ham. Tenho uma pergunta para você, Ham. Ham ergueu uma sobrancelha. O quanto você está se sentindo insano no momento? Ellen levou seu cavalo para fora do túnel até uma paisagem confusa fora de Luthadel. Virou-se, esticando o pescoço para olhar para cima da muralha. Felizmente, os soldados haviam recebido sua mensagem e não o confundiriam com um espião ou um batedor de um dos exércitos inimigos. Ele preferiria não terminar nas histórias de Tindwell como o ex-rei que morreu com uma flecha dos próprios soldados. Ham conduziu uma mulher pequena e grisalha pelo túnel. Como Ellen imaginara, Ham encontrou facilmente uma passa-muralha adequada para levá-la para fora da cidade. Bem, chegamos, disse a idosa, descansando sobre seu cajado. Obrigado, boa mulher, Ellen falou. Você serviu bem seu domínio neste dia. A mulher bufou, erguendo uma sobrancelha, embora ela fosse quase cega, pelo que Ellen podia dizer. Ellen sorriu, puxando uma bolsinha e entregando para ela. Ela enfiou a mão ali com seus dedos atrofiados, ainda que surpreendentemente habilidosos, e contou as moedas. 3 a mais? Para a senhora deixar um espião aqui, Ellen falou, para cuidar da nossa volta. Volta? A mulher questionou. Vocês não estão fugindo? Não, Ellen disse. Tenho apenas alguns negócios com um dos exércitos. A mulher ergueu outra vez a sobrancelha. Bem, não é da conta da vovó, ela murmurou, virando-se para o túnel, com seu cajado batendo. Por 3 clipes, posso encontrar um neto para sentar aqui por algumas horas. O senhor soberano sabe que tenho netos o suficiente. Ham observou-a ir embora com uma centelha de ternura nos olhos. Há quanto tempo conhece esse lugar? Ellen perguntou, vendo um par de homens corpulentos fecharem a seção escondida de pedra. Meio escavado, meio cortado nas próprias pedras da muralha. O túnel era um feito notável. Mesmo depois de ouvir sobre a existência dessas coisas por Feld, ainda era um choque viajar através de um dos esconderijos que ficava a poucos minutos de cavalgada da própria Fortaleza Venture. Ham virou-se para ele quando a falsa muralha fechou-se num estalo. Ah, conheço isso aqui há muitos anos, ele comentou. A vovó Hilde costumava me dar doces quando eu era criança. Claro, era realmente uma maneira barata de conseguir publicidade discreta, ainda que bem direcionada, para o seu passa-muralha. Quando cresci, costumava usá-lo para fazer Marta e as crianças entrarem e saírem da cidade quando vinham me visitar. Espere aí, Ellen falou. Você cresceu em Luthadel? Claro. Nas nossas ruas, igual a Ven? Ham balançou a cabeça. Na verdade, não igual a Ven. Ele falou numa voz fraca, observando a muralha. Não acho que alguém tenha crescido como Ven. Meus pais eram Ska, meu avô era nobre. Eu me envolvi com o submundo, mas tive meus pais por boa parte da infância. Além disso, eu era um garoto, e um garoto grande. Ele se virou para Ellen. Acho que isso faz uma boa diferença. Ele assentiu. Você não vai fechar esse lugar, vai? Ham perguntou. Ellen virou-se, chocado. Por que eu fecharia? Ham deu de ombros. Não parece exatamente o tipo de empreendimento honesto que você
aprovaria. Provavelmente, há pessoas fugindo da cidade toda noite para esta caverna. Vovó Hilde é conhecida por receber moedas e não fazer perguntas, mesmo que resmungue um pouco. Ham tinha razão. Provavelmente por isso não me contou sobre o lugar até eu perguntar de forma específica. Seus amigos caminhavam numa linha tênue, próximos aos seus antigos laços do submundo, porém trabalhando duro para ampliar o governo pelo qual se sacrificaram tanto para criar. Não sou rei, Ellen falou, levando seu cavalo para longe da cidade. O que a vovó Hilde faz não é da minha conta. Ham avançou até ficar ao lado dele, parecendo aliviado. No entanto, ele pôde ver aquele alívio se dissipando quando a realidade do que estavam fazendo se apresentou. Não gosto disso, Hal. Eles pararam de caminhar quando Ellen montou. Nem eu. Ham deu um suspiro profundo, então assentiu. Meus velhos amigos nobres teriam tentado me dissuadir, Ellen pensou, achando divertido, porque eu me cerquei de pessoas que eram leais ao sobrevivente. Eles esperam que seus líderes assumam riscos irracionais. Eu vou com você, Ham disse. Não, Ellen disse. Não vai fazer diferença. Fique aqui. Espere para ver se eu volto. Se eu não voltar, conte para ver no que aconteceu. Claro, eu conto, Ham falou, com ironia. Em seguida, retirarei as adagas do meu peito. Faça de tudo para voltar. Está bem? Ellen concordou com a cabeça, mal prestando atenção. Seus olhos estavam concentrados no exército à distância. Um exército sem tendas, carruagens, carroças de comida ou serviçais. Um exército que havia comido folhagem do chão numa área imensa ao redor deles. Colos. O suor deixava as rédeas escorregadias nas mãos de Ellen. Era diferente de antes, quando foi até o exército de Strath e a fortaleza de Seth. Desta vez ele estava sozinho. Vin não poderia tirá-lo de lá se as coisas desgringolassem. Ainda estava se recuperando dos ferimentos, e ninguém sabia o que Ellen estava fazendo, exceto Ham. O que eu devo ao povo desta cidade? Ellen se perguntou. Eles me rejeitaram, por que ainda insisto em tentar protegê-los? Eu conheço esse olhar, Hal, Ham falou. Vamos voltar. Ellen fechou os olhos, deixando escapar um suspiro silencioso. Em seguida, abriu os olhos e atiçou o cavalo para galopar. Fazia anos que vira os colos, e essa experiência acontecera apenas por uma insistência do seu pai. Strath não confiava nas criaturas e nunca gostava de ter guarnições deles no domínio do norte, uma apenas a poucos dias de marcha de sua cidade natal, Orthrow. Aqueles colos tinham sido um lembrete, um alerta do Senhor Soberano. Ellen cavalgava com empenho, como se usasse o impulso para apoiar sua vontade. Além de uma breve visita à guarnição de colos em Orthrow, tudo o que sabia das criaturas vinha dos livros, mas as instruções de Tyndall haviam enfraquecido sua confiança nesse aprendizado, que no passado tinha sido absoluta, além de levemente ingênua. Vai ter que bastar, Ellen pensou, quando ele se aproximou do acampamento. Ele cerrou os dentes, reduzindo a velocidade do cavalo enquanto se aproximava de um esquadrão de colos a pé. Era como ele lembrava, uma criatura grande, sua pele fendida e rachada de um jeito nojento por marcas de tensão. Liderava algumas feras de tamanho médio cujos rasgos, sangrando, estavam começando a aparecer nos cantos da boca e dos olhos, uma trama de criaturas menores, com a pele enrugada, solta e pendente ao redor dos olhos e braços, acompanhava os maiores. Ellen puxou as rédeas do cavalo, trotando até o animal maior. Leve-me a Jastas. Desça do seu cavalo. O Colos retrucou. Ellen olhou a criatura direto nos olhos. Sobre o cavalo tinha quase a mesma altura. Leve-me a Jastas. O Colos encarou-o com um par de olhos pequenos, indecifráveis. Tinha um rasgo de um olho ao outro, sobre o nariz, uma outra fenda curvando-se para baixo até uma das narinas. O nariz estava tão esticado que era torto e chato, colado ao osso, a poucos centímetros fora do centro do rosto. Era o mesmo. Era o momento. Os livros diziam que as criaturas fariam o que era ordenado ou simplesmente atacariam Ellen. Atacariam. Ellen esperou tenso. Venha. O Colos disse, ríspido, virando-se para caminhar de volta ao campo. O restante das criaturas cercou o cavalo de Ellen, e o animal arrastou as patas, nervoso. Ellen mantinha as mãos firmes nas rédeas e conduziu o animal adiante. Ele respondia, agitado.
Ele deveria se sentir bem com sua pequena vitória, mas sua tensão apenas cresceu. Avançaram para dentro do acampamento Colos. Foi como ser engolido, como deixar uma avalanche de pedra cair ao seu redor. Os Colos erguiam os olhos quando ele passava, observando-o com seus olhos vermelhos, indiferentes. Muitos outros apenas ficavam em silêncio ao redor das fogueiras, impassíveis, como homens nascidos com a mente vazia e abobadada. Outros lutavam, matavam-se uns aos outros, combatendo no chão diante dos companheiros indiferentes. Nenhum filósofo, cientista ou estudioso foi capaz de determinar exatamente o que enfurecia um Colos. Cobiça parecia uma boa motivação. Ainda assim, às vezes atacavam quando havia comida abundante, matando seu companheiro pelo pedaço de carne dele. A dor era outro bom motivador, aparentemente bem como um desafio à autoridade. Razões carnais, viscerais, e mesmo assim parecia haver momentos em que atacavam sem qualquer motivo ou razão, e depois de lutar, eles se explicavam em tons calmos, como se as ações fossem perfeitamente racionais. Ela estremecia ao ouvir gritos, dizendo a si mesmo que ele provavelmente ficaria bem até chegar a Jastes. Colos em geral atacavam apenas uns aos outros, a menos que enfrentassem, a menos que entrassem num frenesi sangrento. Ele afastou aquele pensamento, concentrando-se nas coisas que Caesar mencionara sobre sua viagem pelo acampamento dos Colos. As criaturas usavam as espadas grandes e brutas de ferro que Caesar havia descrito. Quanto maior os colos, maior a arma. Quando um Colos chegava ao tamanho no qual julgava precisar de uma espada maior, tinha apenas duas escolhas: encontrar uma que fora descartada ou matar alguém para tomar a dele. Uma população de Colos podia ser brutalmente controlada, aumentando ou diminuindo o número de espadas disponíveis no grupo. Nenhum dos estudiosos sabia como as criaturas procriavam. Como Caesar explicara, esses colos também tinham pequenas e estranhas bolsinhas atadas às amarras de sua espada. O que são elas? Helen pensou. Caesar disse que viu o Colos maior carregar 3 ou 4. Mas aquele que lidera meu grupo tem quase 20. Mesmo os colos pequenos no grupo de Helen tinham 3 bolsas. Essa é a diferença, ele pensou. Seja o que houver nessas bolsas, seria essa a maneira pela qual Jastes controla as criaturas? Não havia como saber, exceto pedindo uma das bolsas a um Colos. Ele duvidava que eles fossem abrir a mão delas. Enquanto avançava, percebeu outra peculiaridade. Alguns dos Colos estavam vestidos. Antes, ele os vira apenas de tanga, como Caesar havia relatado. Ainda assim, muitos desses Colos vestiam calças, camisas ou saias presas ao corpo. Vestiam roupas sem preocupação de tamanho, e a maioria das peças ficavam tão apertadas que haviam rasgado. Outras eram tão largas que precisavam ser amarradas. Ellen viu alguns poucos dos colos maiores usando apetrechos como bandanas amarradas ao redor de braços ou cabeça. Não somos colos, o líder Colos disse de repente, virando-se para Ellen enquanto caminhava. Ellen franziu a testa. Explique. Vocês acham que somos colos? Ele falou, através dos lábios esticados demais para funcionar direito. Somos humanos. Viveremos na sua cidade. Vamos matar vocês e tomá-la depois. Ellen estremeceu, percebendo a fonte das roupas descombinadas. Elas tinham vindo da vila que os colos atacaram, aquela da qual refugiados buscaram asilo, em Luthadel. Parecia ser um novo desenvolvimento de pensamento colos. Ou sempre esteve lá, reprimido pelo Senhor Soberano? O lado estudioso de Allen estava fascinado, o restante simplesmente horrorizado. Seu guia Colos parou diante de um pequeno grupo de tendas, as únicas estruturas daquele tipo no acampamento. Em seguida, o líder Colos virou-se e berrou, assustando o cavalo de Allen, que lutou para impedir que a montaria o jogasse longe quando Colos saltou e atacou um dos companheiros, avançando para espancá-lo com um punho gigante. Allen venceu sua luta, mas o líder Colos não venceu. Ellen desceu do cavalo, dando tapinhas no pescoço da montaria enquanto Colos, atacado, puxava sua espada do peito do ex-líder. O sobrevivente, que agora carregava vários cortes na pele que não tinham vindo do estiramento, curvou-se para pegar as bolsinhas amarradas às costas do cadáver. Ellen observou com uma fascinação muda enquanto Colos se erguia e falava. Ele nunca foi um bom líder, ele disse, numa voz arrastada.
Não posso deixar esses monstros atacarem minha cidade. Ellen pensou. Tenho que fazer alguma coisa. Ele avançou com o cavalo, virando as costas para os colos quando entrou na parte separada do acampamento, observando por um grupo de jovens nervosos de uniforme. Ellen entregou as rédeas para um deles. Cuide disso para mim, Ellen disse, avançando a passos largos. Espere! Um dos soldados disse. Pare! Ellen virou-se de uma vez, encarando o homem menor que tentava apontar sua lança para Ellen e manter um olho nos colos. Ellen não tentou ser ríspido. Queria apenas manter sua ansiedade sob controle e continuar caminhando. De qualquer forma, a encarada resultante provavelmente teria impressionado até mesmo Tindall. O soldado parou, estremecendo. Sou Ellen Venture, Ellen falou. Conhece esse nome? O homem assentiu. Você pode me anunciar a Lord Lecal. Ellen disse. É só chegar na tenda antes de mim. O jovem partiu às pressas. Ellen seguiu-o, caminhando até a tenda, onde outros soldados aguardavam, hesitantes. O que isto deve ter feito com eles? Ellen imaginou. Viver cercados por colos em número tão menor. Sentindo uma pontada de pena, ele não tentou forçar sua passagem. Aguardou com falsa paciência até uma voz chamar lá dentro. Deixe-o entrar. Ellen passou pelos guardas e abriu de uma vez a porta da tenda. Os meses não haviam sido bons com Jastas Lecal. De alguma forma, os poucos fios de cabelo pareciam ainda mais patéticos do que uma careca completa seria. Seus trajes eram desleixados e manchados, e ele tinha grandes bolsas embaixo dos olhos. Estava andando e sobressaltou-se de leve quando Ellen entrou. Em seguida, ficou paralisado por um momento, com olhos arregalados. Finalmente, ele ergueu a mão trêmula para empurrar para trás o cabelo que não tinha. Ellen, ele perguntou, o que em nome do Senhor Soberano aconteceu com você? Responsabilidades, Jastas, Ellen falou, em voz baixa. Parece que nenhum de nós estava pronto para elas. Fora, Jastas falou, acenando para os guardas. Fora, Jastas falou, acenando para os guardas. Eles passaram com pés arrastados por Ellen, fechando a porta da tenda ao sair. Já faz um tempo, Ellen, Jastas falou, dando uma risadinha fraca. Ellen concordou com um aceno de cabeça. Eu me lembro daqueles dias, Jastas disse, sentado na sua cave ou na mina, bebendo com Telden. Éramos tão inocentes, não éramos? Inocentes, Ellen respondeu, mas esperançosos. Quer tomar alguma coisa? Jastas perguntou, virando-se para uma mesa. Ellen encarou garrafas e frascos que estavam no canto da sala. Estavam todos vazios. Jastas tirou uma garrafa cheia da mesa e serviu um copo pequeno para Ellen. O tamanho e a cor clara indicavam que não era um simples vinho de mesa. Ellen aceitou o copinho, mas não bebeu. O que aconteceu, Jastas? Como o filósofo inteligente e ponderado que conheci transformou-se num tirano. Tirano? Jastas disse, irritado, tomando seu copo num único gole. Não sou um tirano. Seu pai é um tirano. Sou apenas realista. Para mim, sentar-se no meio de um exército de colos não parece ser uma posição muito realista. Eu posso controlá-los. E Suíçna? Ellen perguntou. A vila que eles massacraram. Jastas vacilou. Aquilo foi um acidente infeliz. Ellen baixou os olhos para a bebida em sua mão. Em seguida jogou-a para o lado. O líquido lavando o chão poeirento da tenda. Esta não é a cave do meu pai, e não somos mais amigos. Não chamarei de amigo quem lhe dera algo como aquilo contra minha cidade. O que aconteceu com sua honra, Jastas Lecal? Jastas bufou, olhando para o líquido espalhado. Esse sempre foi o seu problema, Ellen. Tão seguro, tão otimista, tão virtuoso. Era nosso otimismo, Ellen falou, dando um passo adiante. Nós queríamos mudar as coisas, Jastas, não destruí-las. É mesmo? Jastas retrucou, mostrando um mau gênio que Ellen nunca tinha visto no amigo. Você quer saber por que estou aqui, Ellen? Já prestou atenção ao que estava acontecendo no Domínio Sul enquanto você brincava em Luthadel? Sinto muito pelo que aconteceu com sua família, Jastas. Sente muito? Jastas perguntou, agarrando a garrafa de sua mesa. Sente? Eu executei seus planos, Ellen. Fiz tudo o que conversamos. Liberdade, honestidade política. Confiei em meus aliados em vez de esmagá-los até se submeterem. E sabe o que aconteceu? Ellen cerrou os olhos. Eles mataram todo mundo, Ellen, Jastas disse. Isso é o que você faz quando você assume o controle. Você mata os rivais e suas famílias, mesmo as garotinhas até os bebês, e deixa os corpos como um aviso. É uma boa política, assim que se mantém no poder.
É fácil acreditar em algo quando você vence o tempo todo, Jastes, Ellen falou, abrindo os olhos. As perdas são o que define a fé de um homem. Perdas? Jastes questionou. Minha irmã foi uma perda? Não. Eu quero dizer que... Chega! Jastes interrompeu, batendo a garrafa na mesa. Guardas! Dois homens jogaram a porta da tenda para trás e entraram. Prendam Sua Majestade, Jastes falou, com um aceno instável de mão. Mande um mensageiro para a cidade, diga a eles que queremos negociar. Não sou mais rei, Jastes, Ellen falou. Jastes parou. Você acha que viria aqui e me deixaria capturar se eu fosse rei? Ellen perguntou. Eles me depuseram. A Assembleia invocou uma cláusula de desconfiança e escolheu um novo rei. Seu idiota. Jastes disse. Perdas, Jastes, Ellen disse. Não foi tão difícil para mim como foi para você, mas eu acho que entendo. Então, Jastes falou, correndo a mão pelos cabelos. Essa roupa bela e o corte de cabelo sofisticado não salvaram você, hein? Pegue seus colos e vá embora, Jastes. Isso soou como uma ameaça a Ellen. Jastes disse, você não é rei, não tem um exército, e não vejo sua nascida das brumas por perto. Que razões você tem para fazer ameaças? Eles são colos, Ellen disse. Você realmente quer que eles entrem na cidade? É o seu lar, Jastes, ou foi no passado? Há milhares de pessoas lá dentro. Eu consigo controlar meu exército, Jastes retrucou. Não, eu duvido que consiga, Ellen falou. O que aconteceu, Jastes? Eles decidiram que precisavam de um rei? Concluíram que esse é o jeito que os seres humanos faziam, então deveriam fazê-lo também? O que é aquilo que carregam naquelas bolsas? Jastes não respondeu. Ellen suspirou. O que acontecerá se um deles simplesmente enlouquecer e te atacar? Jastes sacudiu a cabeça. Desculpe, Ellen, ele disse baixinho. Não posso deixar Strath pegar aquele átomo. E o meu povo? Jastes fez uma pausa breve. Em seguida baixou os olhos e fez um sinal para os guardas. Um pousou a mão no ombro de Ellen. A reação de Ellen surpreendeu até ele mesmo. Ele golpeou o rosto do homem com o cotovelo, estourando o nariz. Em seguida derrubou o segundo com um chute na perna. Jastes. Antes que Jastes pudesse fazer mais do que gritar, Ellen saltou. Tirou da bota uma faca de obsidiana, dada a ele por Ven, e agarrou Jastes pelo ombro. Ellen arrastou o homem que choramingava, empurrando-o para trás até a mesa, e, mal pensando em considerar suas ações, enfiou a faca no ombro do velho amigo. Jastes soltou um grito alto, patético. Se matá-lo fosse de alguma serventia, Jastes, Ellen grunhiu. Eu faria isso agora mesmo. Mas não sei como controlar aquelas coisas e não quero enfurecê-las. Os soldados encheram a tenda. Ellen não ergueu os olhos. Estapeou Jastes, fazendo os gritos de dor pararem. Ouça uma coisa, Ellen falou. Não me importo se você foi magoado, não me importo se não acredita mais nas filosofias, e não me importo nem um pouco se você vai se matar fazendo política com Strath e Seth, mas eu me importo se você ameaçar o meu povo. Quero que você conduza seus exércitos para fora do meu domínio. Vai atacar a terra natal de Strath, ou talvez a de Seth. As duas estão indefesas. Prometo que não deixarei seus inimigos pegarem o Atium. E como um amigo, vou lhe dar um conselho. Pense nessa ferida em seu braço por algum tempo, Jastes. Eu era seu melhor amigo e quase matei você. Que diabos você está fazendo plantado no meio de um exército inteiro de colos dementes? Os soldados o cercaram. Ellen levantou-se, arrancando a faca do corpo do amigo e virando o homem, encaixando a arma contra sua garganta. Os guardas ficaram paralisados. Estou indo embora, Ellen falou, empurrando o confuso Jastes diante de si, movendo-se para fora da tenda. Percebeu com alguma preocupação que mal havia uma dúzia de guardas humanos. Sazed havia contado mais, onde Jastes os perdera. Não havia sinal do cavalo de Ellen. Então, ele manteve um olhar desconfiado nos soldados, avançando com Jastes para a linha invisível entre o acampamento humano e o dos colos. Ellen virou-se quando chegou ao perímetro. Em seguida, empurrou Jastes de volta para seus homens. Eles o pegaram, um deles trazendo uma bandagem para o braço. Outros fizeram movimentos, como se para caçar Ellen, mas fizeram uma pausa, hesitantes. Ellen cruzou a linha do acampamento Colos. Ficou em pé, quieto, observando o grupo patético de jovens soldados com Jastes no centro. Mesmo enquanto cuidavam dele, Ellen conseguia ver a expressão nos olhos de Jastes. Ódio.
Ele não se retiraria. O homem que Ellen conhecera estava morto, substituído por esse produto de um novo mundo que não considerava com gentileza filósofos e idealistas. Ellen afastou-se, caminhando entre os colos. Um grupo deles aproximou-se rapidamente. Os mesmos de antes? Ele não podia dizer ao certo. Leve-me para fora daqui, Ellen ordenou, encarando os olhos do maior Colos do grupo. Ou Ellen parecia mais autoritária agora, ou aquele Colos foi intimidado com mais facilidade, pois não houve discussão. A criatura simplesmente assentiu e começou a caminhar, com pés arrastando para fora do acampamento, seu grupo cercando Ellen. Essa viagem foi uma perda de tempo, Ellen pensou, frustrado. Tudo o que fez foi contrariar Jastes. Arrisquei minha vida para nada. Se ao menos eu pudesse descobrir o que há nessas bolsas. Ele observou o grupo de colos ao redor dele. Era um grupo típico com variação no tamanho de um metro e meio até uma monstruosidade de 3 metros. Eles caminhavam com posturas curvadas, desleixadas. Ellen ainda estava com a faca na mão. Isso é estúpido, ele pensou. Por algum motivo, aquilo não o impediu de escolher o menor Colos do grupo, tomando fôlego e atacando. O restante dos colos parou para observar. A criatura que Ellen escolhera girou, mas na direção errada. Ele ficou de frente com seu companheiro Colos, um mais próximo em tamanho, quando Ellen o derrubou, enterrando a faca em suas costas. O mesmo com 1,5 m e uma constituição pequena. O Colos Mesmo com 1,5 m e uma constituição pequena, o Colos era incrivelmente forte. Lançou Ellen para longe, rugindo de dor. Ellen, no entanto, conseguiu manter sua adaga. Não posso deixá-lo pegar a espada, ele pensou, cambaleando para ficar em pé e fincando a faca na coxa da criatura. O Colos caiu novamente, dando um soco em Ellen com um dos braços, os dedos do outro alcançando a espada. Ellen recebeu o golpe no peito e caiu para trás no chão fuliginoso. Ele grunhiu, arfando. O Colos puxou sua espada, mas não conseguia ficar em pé. As feridas de faca sangravam muito. O líquido vermelho parecia mais brilhante, refletia mais que o humano, mas aquilo talvez fosse apenas um contraste com a pele azul escura. O Colos finalmente conseguiu erguer-se, e Ellen percebeu seu erro. Deixou a adrenalina do seu confronto com Jastes, sua frustração pela incapacidade de impedir os exércitos, impulsioná-lo. Ele havia treinado muito nos últimos tempos, mas não estava em condições de enfrentar um Colos. Mas era tarde demais para se preocupar com aquilo agora. Ellen rolou para fora do acampamento quando uma espada grosseira, como um tacape, bateu no chão ao lado dele. Os instintos sobrepujaram o terror, e ele quase conseguiu evitar por completo o contragolpe. Acertou-o de lado, espirrando uma mancha de sangue em seu uniforme, antes branco, mas ele mal sentiu o corte. A única maneira de vencer uma luta de facas contra outro com uma espada, Ellen pensou, agarrando a adaga. O pensamento, estranhamente, não tinha vindo de seus treinadores, nem mesmo de Ven. Ele não sabia ao certo de onde tinha vindo, mas confiou nele. Aproxime-se o mais rápido possível e mate logo. E Ellen atacou. O Colos também golpeou. Ellen conseguiu ver o ataque, mas não podia fazer nada para impedi-lo. Podia apenas lançar-se para frente, faca erguida, dentes cerrados. Ele enfiou a faca no olho do Colos, mal conseguindo se aproximar da criatura. Mesmo assim, o punho da espada atingiu-o na barriga. Os dois caíram. Ellen grunhiu baixo, lentamente tomando ciência da terra dura, cheia de cinzas e do mato comido até as raízes. Um galho caído arranhava sua bochecha, embora estranho que percebesse aquilo, considerando a dor no peito. Ele cambaleou até ficar em pé. O Colos, atacado, não se levantou. Seus companheiros continuavam parados, olhando, despreocupados, embora os olhos estivessem concentrados nele. Parecia querer algo. Ele comeu meu cavalo, Ellen disse, falando a primeira coisa que veio à sua mente turva. O grupo de colos assentiu. Ellen avançou aos tropeços, limpando as cinzas do rosto com a mão trêmula enquanto se ajoelhava ao lado da criatura morta. Ele arrancou a faca, deslizando-a de volta para a bota. Em seguida, desamarrou as bolsas. Aquele colos tinha duas. Finalmente, sem saber porquê, ele agarrou a grande espada da criatura e levou-a ao ombro. Era tão pesada que mal podia carregá-la, e certamente não seria capaz de golpear com ela. Como uma criatura tão pequena usa algo assim? Os colos observavam-no trabalhar sem comentar. Em seguida, levaram-no para fora do acampamento.
Assim que eles se retiraram, Helena abriu uma das bolsinhas e olhou dentro dela. Ele não deveria ter se surpreendido pelo que encontrou lá dentro. Jastes decidiu controlar seu exército à moda antiga. Ele os pagava. Os outros me chamam de louco. Como eu disse, talvez seja verdade.